Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Vivendo a Última Hora. Vamos aqui com a nossa leitura maravilhosa, onde a gente vai aqui fazer um raio-x de como anda a intimidade do seu ser amado lá com a pessoa rival. Bora saber, meus amores? Se vocês estão chegando agora no canal, saiba que a espiritualidade não trouxe vocês aqui por acaso. Então eu já peço aí, ó, como forma de gratidão, que se inscreva aí, ó, nesse botãozinho vermelho, tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações, curtam, meus amores, e se puder, compartilha. Se vocês já são meus inscritos, ó, minha imensa gratidão. Que Jesus abençoe todos vocês. Aqui, meus amores, todos os dias no canal tem leitura. Para hoje, eu vou trazer só os budinhas, ou seja, duas opções, porque eu tô meio resfriada e não tô conseguindo falar muito. Então, nós vamos ter o budinha verde com o deck dos pandas na opção de número 1 e o budinha rosa com o deck da Hora da Aventura na opção de número 2, tá bom, meus amores? Vou pedir aí para vocês mentalizarem, né? Pensarem aí no ser amado, na pessoa rival de vocês, para a gente poder trazer as revelações. Vamos lá, meus amores, um conselho aqui, uma mensagem do anjo para nós. Ó, já virou, já veio. Rayael, uau! Gente, tá recente, veio essa mensagem aqui, tá? Vem coisa nova aí, vem surpresa boa da espiritualidade para vocês, os caminhos de vocês sendo guardados, novas oportunidades, promessas, né, espirituais sendo realizadas. Gratidão. Vou ler a mensagem de Rayael aqui. Salmo 108. Este anjo o conduzirá à abundância, felicidade e verdade, lhe dando energia, talento e segurança para realizar suas atividades. Pratique sua fé, invoque-o para ter sempre pensamentos corretos e ser justo. Cuidado com a discórdia e a traição. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Vamos aqui ao conselho, né, do povo cigano. Conselho aqui do povo cigano. Gratidão. Rapunzel, sai da torre. Gente, toda vez que eu ver essa carta agora que já era. Toda vez eu vou falar Rapunzel, sai da torre para vocês, viu? Para vocês, tá bom, meus amores? Não se isolem demais, tem surpresas maravilhosas, a espiritualidade está só esperando vocês darem a oportunidade para ela agir, ou seja, saiam, vão viver, vão olhar, vão aproveitar a vida, meus amores, vocês têm uma vida maravilhosa inteira pela frente para viver, aproveita cada momento, cada dia, cada oportunidade que vem para vocês, não fiquem se isolando, não fiquem se prendendo, não fiquem aí parados esperando algo que vocês querem que aconteça, mas olha, meus amores, para acontecer, vocês precisam se mover também, vocês precisam viver. Eu vejo aqui muitas mensagens, né? Hoje eu passei um tempo respondendo, lendo essas mensagens aqui dos comentários de vocês no canal, e eu vejo muito, meus amores, gente falando, mas tá há anos, não acontece nada, não muda, você tá falando sim, meus amores. Aqui a vibração dessas pessoas vai continuar seguindo independente de vocês. Agora, se vocês querem mudança de verdade, vocês precisam começar a mudar vocês primeiro, a transformar vocês, porque quando vocês se transformam, todas essas oportunidades, todas essas transformações, todas essas mudanças do lado de lá, elas acontecem. O tempo de espera, o tempo que vocês vão esperar, o tempo que vocês vão esperar melhora, depende única e exclusivamente do que vocês estão fazendo com esse tempo de vocês aí. Primeiro a gente muda, para depois os outros serem mudados. Primeiro a gente se transforma, e nessa transformação você faz uma análise, um autoconhecimento, você descobre de repente que você nem precisava dessa pessoa, que você merece algo muito melhor. Ou então, se você reconhece que realmente essa pessoa é dos seus caminhos, você aprende a esperar, tá? Meus amores, o negócio é forte, viu? Vamos lá, então?
Vou fazer aqueles montinhos aqui, vocês sabem, eu dou aquela acelerada no vídeo, tá? Pra gente poder ganhar tempo e depois vocês vão pensando aí e escolher a opção de vocês, tá bom, meus amores? Prontinho, meus amores, já escolheram a opção de vocês, bora de leitura pra gente não perder tempo aqui, tá bom? Vou colocar, deixa eu ver aqui se fica, não, vou deixar aqui mesmo. Vou colocar o budinha verde, tá bom? Na base, tá? Tá aqui. Vou esconder o outro budinha, vou deixar ele mais escondidinho aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo a pontinha do deck, mas não estão vendo o deck todo, viu? E vamos de leitura. Tirei aqui pra vocês, tarô cigano, uma energia lá para a situação deles, viu? E também tirei aqui, ó, um conselho de luz. E esse é para vocês, tá bom, meus amores? Vamos lá, uma energia predominante. A pergunta aqui é: como anda a intimidade do ser amado, da pessoa rival? Hoje eu quero saber como os dois estão vibrando em sintonia. O que é que os dois vibram? Qual o tipo de energia? Nossa! Nossa misericórdia! Meus amores, aqui tá um pé de guerra. Aqui eles não estão se entendendo. Aqui a situação tá muito ruim. Aqui eles estão vendo o que eles construíram ali, o mar de rosa, o colorido, a alegria, ó, indo para o espaço, meus amores. É a torre. Esse arcano aqui maior, ele me diz assim, ó, ação da espiritualidade para derrubar tudo aquilo que não está certo. É a ruína. Você vê, ó, as pessoas em queda, muitas nuvens, muita confusão, tá? Aquilo que foi construído sendo derrubado para ficar só o alicerce para ser construído direito. E esse construído aqui, meus amores, com toda certeza, não é o que eles estão vivendo. Então, eles estão vibrando numa energia aqui de ruptura, numa energia de término, de mudança brusca e inevitável. Vamos ver? Condicionamento, celebração e a culpa. Eu acho que eu até posso entender, viu? A questão aqui, a gente está perguntando sobre como na intimidade, eles estão brigando muito, tá? Porque rolou aí umas puladas de cerca de um ou de outro, ou dos dois, tá, meus amores? A mente deles aí, ó, arrependida dos erros que fez, mas que não entende. Aqui, meus amores, o que que eu vejo com essa combinação de cartas aqui? Com relação a essa traição. Esse relacionamento desses dois é um relacionamento que já começou errado, tá? É um relacionamento que não era para estar acontecendo assim. São duas pessoas codependentes, tá? Afetivamente falando, assim, pessoas que não conseguem ficar só, que precisam de ter outra pessoa e que jogam ali nessa outra pessoa todas as suas expectativas e queimam ela muito rápido. Eu vejo isso aqui,
Por quê? Porque são pessoas que estão com essas pessoas, mas assim, elas acreditam num amor que não é real, aquele famoso pseudo-amor. Elas dizem que amam, fazem N declarações, sabe? Se expõem aí nas redes sociais mostrando um mundo cor-de-rosa que não existe, que não é real. Se sufocam. E nesse de se sufocar, de estar um tirando o ar, tirando o espaço do outro, acaba que a pessoa, por estar insatisfeita, por não estar vivendo aquilo exatamente que ela precisava viver, porque ela está se negando, ela está se anestesiando da própria vida, meus amores, essa pessoa começa a procurar fora, começa a ter contatinhos, começa a se relacionar com terceiras pessoas, sabe? E nessa questão de se relacionar com terceiras pessoas, ela não entende. Ela vai lá, sai, se relaciona, depois volta para o relacionamento como se nada tivesse acontecido, porém com a mente carregada de culpa e tentando recompensar a outra pessoa, a parceira que ficou, né, que foi traída, tentando recompensar essa pessoa para poder redimir um pouco da culpa que sente da traição. Então, eles viveram essa dinâmica por muito tempo. Agora, essas mentiras, essas falsidades, essas situações estão sendo reveladas. Isso aí está gerando muito atrito. É uma situação assim de aprisionamento, tá? É uma questão emocional que está prendendo os dois nessa relação tóxica, prejudicial, que não leva para frente de jeito nenhum. E a espiritualidade está vindo aqui intervir, porque isso aqui está atrapalhando o crescimento dos dois. Aqui, meus amores, isso que eu estou falando não tem nada a ver com vocês, porque se vocês estiverem trabalhando nas curas de vocês, beleza, aqui é o ser amado de vocês e a rival que precisa resolver essas questões, tá bom? Então, como anda a intimidade deles lá? Não anda, eles estão descobrindo aí situações problemáticas, estão carregando muita culpa e a espiritualidade está tratando de afastar esses dois, porque eles são nocivos um para o outro, entende, meus amores? Aqui a situação não é boa. Vamos lá. As de ouros, a temperança, 9 de ouros, 5 de espadas, 10 de copas, as de paus, 5 de paus, cavaleiro de ouros, 6 de copas. Interessante. Vamos lá, meus amores, o que acontece? Eles estão brigando sim, estão nesse momento, de certa maneira estão afastados um dos outros. Assim, a Lívia vive junto, sim. A questão de viver junto não significa que estejam efetivamente junto. Eles só dividem as coisas. Mas na parte de relacionamento eles estão frios, estão distantes, estão aí buscando as próprias curas, estão buscando, né, entendendo que precisam de ter realização individual para que isso possa acontecer. Por quê, meus amores? Porque eles sentem que estão se sabotando, que estão um afundando o outro, que a ideia que eles teriam dessa realização familiar que eles poderiam viver, de repente, está equivocada. Não é exatamente isso, sabe? Que eles precisam aí buscar um novo começo para a vida deles. E assim, vendo que essa situação, que esse relacionamento sufocou demais, aprisionou demais, mas não trouxe nada que agregasse, e que eles, insistindo nisso, só estão lutando, brigando, esperando literalmente alguma recompensa que eles têm que arregaçar as mangas para conseguir, mas que eles gostariam que literalmente caísse na mão deles, tá? E assim, para eles poderem dizer que foram bem-sucedidos. Aqui, meus amores, esse relacionamento, esses dois só continuam juntos, tá? Eles só continuam nessa situação porque eles querem ainda, de certa maneira, mostrar para outras pessoas, para terceiras pessoas, aquelas com as quais eles ainda convivem, de que tá tudo bem, que eles não cometeram um erro, que eles não estão nesse relacionamento porque eles estão carentes, porque eles estão cheios de mágoas, porque são pessoas aí que não são resolvidas afetivamente,
tá? Então eles mantêm mais pela aparência, mais para mostrar que existe um status de satisfação aqui do que de fato existe. Por quê? Porque tanto um quanto o outro buscam, tá? Essa satisfação, buscam essa realização, buscam o sucesso. Mas esse sucesso está muito longe para eles. Tem muita disputa, tem muita dificuldade. E é mais fácil para eles conseguirem se realizar de maneira individual do que juntos uns com os outros. Então, aqui é um relacionamento de fachada. Intimidade deles não é uma intimidade boa. São duas pessoas aqui que têm uma tendência muito forte a triangular, a arrumar contatinhos, a procurar fora. E por quê, meus amores? Quando é que a pessoa procura fora? Quando não tá bem dentro, entende? Quando tem algo ali, ó, tem algo faltando, é o que acontece. A montanha, o cavaleiro, os lírios, a estrela, nossa, o chicote, uau. Gente, que mensagem forte. Aqui, ó, eles estão pegando visão, tá? Literalmente da situação. Estou entendendo que esse relacionamento tem muita dificuldade, muito desafio. Estão despertando, desenvolvendo uma questão de sabedoria aqui, ó, para entender que não é entrando num relacionamento e saindo de outro, ficando assim direto nesse troca-troca que eles vão conseguir resolver, entendendo que isso daqui, ó, tá sendo desgastante, tá sendo maçante, que eles precisam ambos, tá? Ambos tomar conhecimento, tomar passos mais assertivos na vida, se respeitar mais, respeitar o tempo, o seu tempo. Ou seja, meus amores, eles vão se distanciar aqui, pode até continuar com contatinhos, mas não vai se desenvolver com nenhum relacionamento mais sério por enquanto. Aqui tá muito forte essa energia de entender que precisa fazer as coisas com tempo, de que precisa respeitar o próprio tempo. E isso é uma questão, ó, de justiça divina, de espiritualidade. Olha só os arcanos que vieram aqui para vocês, tá? Aqui, ó, no tarô, porque aqui é um arcano maior, mas isso aqui não deixa de ser um arcano do tarô, entende, meus amores? E aqui é uma carta, né, do baralho cigano, do tarô, do baralho cigano mesmo, que é muito mais direto, que é muito mais objetivo na questão das mensagens e que traz aqui, ó, a questão da justiça, a questão dos obstáculos intransponíveis, a questão do desafio, da superação e da espiritualidade agindo. E aqui também é a espiritualidade agindo, meus amores. Então, nos dois aspectos aqui, o ser amado e a rival aí de vocês, a rival de vocês, está se afastando de vocês, tá bom, meus amores? E está se afastando um dos outros. É porque meu filho passou aqui e eu tive que chamar a atenção dele, tá? A pessoa rival aí está se afastando do ser amado e o ser amado está se afastando da rival, tá? Porque eles não têm caminhos juntos. Eles se meteram nesse relacionamento com uma questão de codependência. E isso não é legal, meus amores. Agora eles estão percebendo isso, a espiritualidade está tratando, está afastando eles sim, tá? É isso aqui mesmo. Vamos lá, vamos para a mensagem de vocês? Perdoa os funga-funga, eu tô realmente muito resfriada, não tô legal, mas vamos que vamos. Uma mensagem de luz para vocês. Oh, meu Deus, que coisa boa. Gente, que mensagem linda. Deixa eu ver se eu consigo enquadrá-la direitinho aqui para vocês. Olha só. Sim. A simples mensagem, sim. Apenas diga sim. Sim. Só diz sim, meus amores. Apenas. Diga sim para a vida. Diga sim para vocês, diga sim para os momentos que vocês estão vivendo, diga sim para as oportunidades que aparecem, diga sim para as pessoas que chegam na vida de vocês. Apenas digam sim, com leveza, que tudo há de fluir, que tudo vai acontecer. Vocês têm os caminhos abertos, você tem a espiritualidade abençoando e guardando vocês, limpando o seu campo energético. Apenas diga sim. Gratidão, que mensagem mais linda, meus amores. Eu vou botar para cá, tá? Para quem escolheu o menininho aqui, o Budinha
verde, né? A leitura foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou guardar aqui para a gente já poder iniciar com o budinha rosa, tá? A opção de número 2. Peço perdão a vocês que eu realmente não estou muito legal hoje, tá bom, meus amores? Vamos lá. Energeticamente falando, a pergunta aqui é: como anda a intimidade do ser amado e da pessoa rival? Como anda a intimidade do ser amado e da pessoa rival, energeticamente falando? Uau! Outra carta de mudança, outra carta de transformação, tá, meus amores? Esse arcano maior aqui é um arcano que mostra para eles que eles estão no momento em que eles realmente precisam tomar uma decisão, mudar a vida deles radicalmente, mudar da água para o vinho, se transformar. É que eles estão pensando nos erros, nos acertos, em tudo o que eles fizeram na vida deles, no relacionamento deles em específico, tá, meus amores? E eles estão buscando esse acerto de contas, eles estão buscando essa autoanálise, essa questão aí, ó, de se libertar, de se transformar, de sair da tormenta e voar. Então aqui, meus amores, tem sim uma forte energia de término, de ruptura, assim como no outro. Só que aqui, numa situação não tanto da espiritualidade agindo, mas deles mesmos entendendo que eles precisam fazer essa mudança. Nossa, muito interessante, viu? A cura, totalidade e participação. Olha, meus amores, olha só que interessante aqui, ó. Eles sentem que precisam, tá? Perdoar, serem perdoados, que precisam acertar os erros do passado, que precisam zerar essa conta, porque na cabeça deles, enquanto eles estiverem, né, com esse peso de consciência, sabendo que deixa as pessoas, que deixa os relacionamentos não resolvidos, que deixa inacabado, que deixa pessoas para trás, que falta com o compromisso, né, com a integração ali, o compromisso ali do relacionamento deles, meus amores, eles enquanto fazem isso, saem desse jeito, eles entendem que essas coisas ficam ali e que de certa maneira eles não estão conseguindo ir para frente por causa disso. É um entendimento, é uma elucidação, uma clarificação da mente deles com relação a isso, principalmente da mente do ser amado aqui, meus amores, tá? Por isso, por quê? Porque aqui tem ser amado que tinha relacionamento firme e é assim, aquele relacionamento que do tipo brigou, se desentendeu por besteira, aí no que desentendeu por besteira, chegou junto uma terceira pessoa. Então, ele acaba saindo de um para outro, para outro, para outro, para outro, sem muito compromisso. Sem compromisso nenhum, sem lutar, sem fazer a parte dele. Por quê? Porque não quer ter o esforço. Então agora, aqui principalmente o ser amado, entendendo que precisa ser mais responsável, que não pode sair assim, que precisa se cuidar, que precisa trabalhar a mente, trabalhar ali, ó, a sua própria energia. Mesmo que fala, Lívia, ele não tem espiritualidade nenhuma, ele não estuda, ele não busca nenhuma religiosidade, nada, ele é completamente alheio a essa situação. Mesmo assim, meus amores, internamente a consciência dele já é intuída, já é direcionada para ele mudar essa questão comportamental. Isso é uma cura também, isso é de certa maneira uma evolução para ele, tá? A pessoa não precisa professar uma religião, ela não precisa dizer que é o que não é. Todos nós, sem exceção, somos intuídos, recebemos informação da espiritualidade, somos sugeridos tanto para o bem quanto para o mal nos nossos atos do dia a dia. O que vai determinar se nós vamos escolher tomar uma atitude boa ou uma atitude ruim na vida de vocês é a maneira, a energia que nós estamos vibrando. E esse ser amado de vocês, em especial aqui, que está nesse relacionamento, que está nessa transformação desse relacionamento aqui, ele está mudando a energia dele, ele está sendo mais leal aos princípios, aos caráteres, aos valores, à consciência interna dele. E do fato dele estar trabalhando essa consciência interna, ele está entendendo que o que ele está vivendo aqui não é saudável e que ele precisa tomar um rumo, tá, meus amores? Aqui é outro relacionamento que está em transformação, mas a pergunta que não quer calar, tá tendo relação? Tá.
tá tendo relações sim com essa pessoa, mas não é aquela relação prazerosa, não é aquela relação assim satisfatória, é apenas rotina, é apenas convivência, viu, meus amores? Não tem ali aquela intensidade, aquela paixão. Aqui é um relacionamento que já esfriou e tanto esfriou que eles estão ambos ansiando por mudança. Vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui que a garganta tá doendo pra caramba. Ai, Jesus. Ficar resfriada não é legal. Vamos lá. Mas é assim, o Senhor capacita a gente, levanta pra gente não desanimar. Pajem de copas. 3 de espadas. O mago. O hierofante, cavaleiro de paus, a imperatriz, cavaleiro de ouros, 2 de espadas, o mundo. Realmente, meus amores, o que acontece aqui, ó? Esse ser amado, tá? Entrou aí com essa rival. E essa rival também, fazendo promessas de amor. Muitas promessas. Mas aqui, meus amores, você vê, pelo tamanhozinho aqui do bichinho, tá? Que é uma bananinha ainda pequena, incompleta. Você vê aqui que não foi pleno, não foi completo. Foram promessas que foram, promessas que não podem ser realizadas. Tá, meus amores? Eles fizeram muitas promessas, eles fizeram muitas apostas, eles investiram nisso, quiseram muito que isso acontecesse, mas no final tudo que eles conseguiram foram espadas e punhaladas no coração deles. Eles não resolveram os problemas, muito pelo contrário, eles arrumaram mais problemas. E agora, ó, com as feridas do coração, com as feridas da alma, eles tendo que tomar uma atitude para poder criar algo novo, para poder mudar essa situação, respeitando valores morais, tá? Respeitando aí princípios, respeitando o caráter essencial. A carta aqui do Hierofante ou do Papa, ela me fala muito de valores, princípios, de ética, de moral, tá, meus amores? E eles entendendo que eles não foram leais, que eles foram traiçoeiros, que eles foram ambiciosos e que por mais que eles tivessem aqui algum valor real, alguma importância, eles não cuidaram disso. Então, tem intimidade? Tem intimidade, mas é uma intimidade que está carregada de culpa, que está carregada de medos, de inseguranças, né? É uma coisa assim que está fria, é uma situação que eles estão entendendo que não tem mais como continuar e que não vai haver realização, tá? Eles não têm pressa nenhuma de querer, como é que eu posso dizer, gente? De querer fazer com que esse relacionamento dê certo. Muito pelo contrário, eles estão desestimulados, eles estão vendo que não vai haver retorno, que não vai haver um compromisso mútuo e ao mesmo tempo, tá? Continua nessa situação porque ainda estão indecisos, porque ainda não sabem exatamente o caminho que vão seguir para poder de fato encontrar a plenitude. Eles estão num momento de transformação. Aqui provavelmente eles vão chegar e se esse casal aqui tiver um pingo de maturidade, um pingo de entendimento, tá? Eles vão chegar a ter uma conversa e vão fazer um encerramento harmônico, em paz dessa situação. Se eles não tiverem, aqui vai ser um negócio assim que eles ainda vão se desgastar mais. Eles vão assim ao ponto mesmo de começar a briga, de começar uma situação bem complicada, bem difícil e vão terminar aí cheios de ressentimentos, cheios de problemas ainda para trabalhar e curar. A criança aqui para a grande maioria essas pessoas não têm maturidade, viu, meus amores? Para a grande maioria. O urso, tá difícil aqui o negócio. Vocês vieram aqui na mesa, a lua e a casa. Olha, meus amores, a relação lá não tá boa, tá?
Vocês aí estão muito na memória do ser amado de vocês. Ser amado pensa muito. Aqui não tem maturidade. Para a grande maioria, não tem maturidade. Para uma minoria, as pessoas estão aí trabalhando e se desenvolvendo e estão tentando evoluir, tá? Crescer. Mas aqui a grande maioria, a maioria esmagadora, não tem maturidade. São pessoas ciumentas, pessoas possessivas que estão nesse relacionamento. Elas continuam aqui porque elas não conseguem enxergar, porque ainda não têm a mente aberta para isso. Elas não conseguem enxergar que estão vivendo ilusões, que construíram um castelo de mentiras, tá? Que saíram do relacionamento que tinha ali um relacionamento saudável, um relacionamento real, um relacionamento que foi construído ali com bases sólidas, não importa se casado, se namorado, tá? Não importa. Aqui com vocês foi um relacionamento que aconteceu de uma maneira saudável, vocês se conheceram, vocês passaram os processos, vocês foram devagar, vocês foram respeitando etapas. Aqui não, aqui foi um relacionamento para curar feridas, assim como foi no outro lá, no primeiro montinho. Então, o que acontece? São pessoas ainda que estão cheias de problemas para poderem ser tratados, precisam amadurecer, pessoas possessivas, ciumentas, inclusive aqui pessoas que no momento de calor da briga, no momento da situação das brigas, acaba colocando vocês no meio. A relação, a questão da intimidade deles, direto e reto, vocês estão no meio também, na imaginação do ser amado, até a rival de vocês aí, meus amores. Quando tá ali no rally rola, pensa em vocês. Ai, Lívia, mas que isso? Pensa em mim, que loucura é essa? Credo, não gosto disso não. Pensa, meus amores, sabe como que pensa? Eu preciso fazer assim, eu preciso fazer desse jeito, eu preciso ser melhor. Ele tem que entender, ele tem que ver que eu sou melhor. Ou seja, quando tá lá, o foco não tá no que eles estão vivendo, o foco está em comparar o que estão vivendo com vocês. No caso da rival, comparar o que ela faz, ela imagina, ela constrói na cabeça dela, tá? Como é a relação, como o ser amado fazia com você, como era o rally rola com você, para ela tentar na cabeça dela fazer melhor. Ou seja, é aquela rival que tenta fazer de tudo para esse ser amado aqui. Só que o ser amado tá frio, os dois estão frios, mesmo fazendo isso tudo aqui, não tá rolando, não tá legal. E o ser amado, quando tá com ela, quanto mais ela faz, mais ele lembra de vocês. Olha, meus amores, eu tenho muitos amigos homens, muitos, tá? E assim, eu fico pasma de ver, porque para mim a questão da liberdade feminina é uma vitória nossa, tá? Mas eu tenho muitos amigos homens que eles falam assim para mim, Lívia, muitas vezes eu prefiro, quando eu vou me relacionar, aquelas mulheres que não têm tanta experiência na cama, porque eu tenho uma sensação de segurança e uma sensação de que ela não tem tanta experiência. Homens não gostam, eles se ofendem, eles temem, de certa maneira, mulheres experientes demais. Isso é muito da cultura nossa aqui. Não é que a pessoa tenha defeitos ou qualidades, mas é que a pessoa não foi preparada para lidar com mulheres fortes, mulheres independentes, mulheres que sabem o que quer. Eu entendo os meus amigos, mas não é um comportamento que eu falo assim para eles, cara, vai em frente, tem que ser assim. Eu falo assim, muito pelo contrário, eu falo para eles assim, olha, vocês precisam entender que as mulheres estão se libertando e que vocês, para conquistar uma mulher assim, uma mulher que é livre, vocês têm que ser realmente maravilhosos. Vocês têm que ser incríveis. Porque essa mulher, ela só vai ficar com você se ela gostar de verdade de você. Porque se ela não gostar, ela pega o beco e segue para encontrar outra pessoa. Então, vocês podem ter certeza que a mulher, que ela é livre, que ela faz o que ela quer, essa mulher, se ela ficar com vocês, é porque ela gosta de verdade. Aqui, essa rival tenta de todo jeito agradar esse ser amado, mas não é porque ela gosta dele. É porque ela quer se comparar e ela quer sentir que é melhor que vocês. Inveja, muita inveja, tá? E o ser amado aqui, ó, quando tá com essa rival, como ele não curou as feridas dele, como ele sai de relacionamento sem resolver porque ele não faz a parte dele, ele pensa muito em vocês. Ele imagina vocês, tá, meus amores? Então, vocês querendo ou não, vocês estão no meio desse fogo no parquinho aqui.
tá? Vocês são o pivô da atração desses dois. E é mais um motivo para eles virem transformando, porque estão vendo que estão vivendo fantasia, estão vivendo ilusão. A coisa não está dando certo. Para vocês aqui, meus amores, a leitura foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem escolheu o Budinha Rosa, eu fiz um monte de bagunça aqui, tá tudo certo. Vou ler agora aqui o conselho de luz para vocês, tá bom? Gostaram da leitura, meus amores? Deixa o like aí, por favor. Dá esse apoio para mim, porque eu tô resfriada, toda lascada, mas eu não deixo de trazer conteúdo para vocês aqui. Inclusive, peço desculpas por isso. Olha só. Meus amores, trabalhem na evolução de vocês, que quando vocês menos esperar, os milagres acontecem. Templo interior, devoção, amplie o portal, tá bom? Do seu coração, melhore, evolua, abra o seu coração para as coisas boas da vida, para as coisas que acontecem aí, tá? Abra o coração de vocês para receber novos amores, novas amizades, pessoas aí mais engajadas, pessoas mais alinhadas com a energia de vocês, meus amores. Vocês têm tudo para dar certo, têm tudo para ser bom. Vá em frente, vocês serão muito bem-sucedidos. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Para quem chegou até aqui, muito obrigada. Que Jesus abençoe vocês e até as próximas leituras.